Muito bom dia, muita graça de Deus, muita paz a todos vocês em casa. Pois é, gente, primeiro culto de 2021, estamos vivos, graças a Deus. Hoje o pessoal, tem muita gente ainda de férias, temos poucos aqui, estamos aqui em 5 pessoas, chegou mais um casal, que eu não vou falar o nome, senão vocês vão pegar no pé deles, eles vão ficar com raiva de mim. Estamos em 7 aqui, e graças a Deus. Gente, espero que vocês tenham tido bons momentos aí em casa, com a sua família. Olha, 2 finais de semana prolongados, deu para ler, meditar, fazer caminhada, encontrar aí os de casa. Eu sei que tivemos limitações, não é, para se reunir como família. Muitos de nós sabemos disso, mas não estamos aqui para reclamar. Graças a Deus, como já ouvimos hoje, muita palavra de gratidão. Espero que você tenha se cuidado aí. Quem é que não comeu demais, hein, gente? Aí alguém fala assim, eu não comi demais, eu só exagerei. Pois é, pessoal, mas vamos pedir perdão a Deus, não é? Quem é que se controla nessa época, gente? Puxa vida. E nós começamos essa série nova aqui, em 2021, chamada... A princípio, o tema seria vacine-se. Porque se fala tanto, é só vacina, vacina para lá, vacina para cá. A gente coloca vacine-se. Aí um irmão sugeriu, que tal alguém aqui que nos ajuda no Horto Informa, vamos mudar para previna-se? Não há muita diferença, mas previna-se tem até uma gama maior de cuidados que a gente tem que tomar. Então, é um tema atual, tem a ver não só com a pandemia, com atitudes do nosso coração. Começar o ano com atitude boa, atitude bíblica, atitude que agrada a Deus. E, na verdade, eu lembro de uma frase muito conhecida que diz assim, o importante não é o que acontece, mas é como você reage ao que acontece. Por isso que é importante tomarmos cuidado com as atitudes e começar bem o ano com atitudes bem trabalhadas em nosso coração. Então, nós vamos falar hoje sobre a atitude da gratidão. E eu espero que no decorrer da nossa apresentação aqui, da Palavra de Deus, você chegue a um estágio que eu vou falar daqui a pouco. Pode ser que você já chegou nesse estágio. A gratidão, eu fui em alguns sites de busca, é uma atitude muito presente nesses cursos de autoajuda. Sabe? 7 atitudes de gratidão que as pessoas precisam ter. Tem coaches, treinadores de líderes, treinamento de equipe, para deixar as pessoas bem para cima, motivadas, agradecidas por tudo que acontece, pelo sol, pela chuva, pela família, pela saúde e tudo mais. Então, não é um assunto só do cristianismo. Não é só a Bíblia que encoraja essa virtude. As pessoas já perceberam a importância. 10 motivos para você agradecer. E aí as pessoas alistam. Tem gente que fala assim, seja grato e você vai atrair coisas boas para a sua vida. Talvez você tenha ouvido isso. Ninguém gosta de alguém para baixo, de alguém derrubado. Você é um vendedor, vai vender um produto e você chega lá dizendo, não, você tem que ser uma pessoa cordial, uma pessoa alegre e tudo mais. E falam assim, o universo vai ser favorável a você.
que tem alto astral, que é grato, que celebra. Fique de bem com a vida e a vida vai lhe retribuir. Quanto mais você vibrar, aliás, essa palavra vibrar tá em voga, né? Tá em moda. Quanto mais você vibrar, mais vai alguma coisa acontecer em sinergia com a sua mente e vai te favorecer. O problema dessa lógica é que, se para você ganhar alguma coisa, observe que aí já tem algo em troca. Você vai fazer para ganhar algo em troca. Acontece que às vezes as pessoas têm sonhos, têm metas, elas não conseguem. Isso aí vai gerar nelas ou uma frustração, ou achar que não foi grata o suficiente. Aí vai depender do esforço dela para agradecer. E às vezes a pessoa não consegue e se esforça, aí foge da realidade. E essa fuga pode ter vários caminhos. Pode ter até a negação do pensamento positivo. Não, eu tenho que pensar sempre positivo. Eu já conheci uma pessoa que falava isso para mim. A pessoa tinha um câncer terminal. Eu não tenho nada. Já sarei. Infelizmente, não muito tempo depois, a pessoa faleceu. Então, há uma lógica estranha em tudo isso. Agora, gente, o cristianismo também nos ensina a sermos gratos. Essa é a diferença que eu quero apresentar para nós aqui. É diferente. É muito mais do que falar muito obrigado. É muito mais do que reconhecer um benefício que alguém nos fez. Porque gratidão tem a ver com isso. Alguém nos favoreceu e nós vamos e devolvemos com muito obrigado, com uma ação de graça, uma demonstração, um reconhecimento, uma valorização, fazer algo de bom para a pessoa. O cristianismo vai muito além disso. Eu estou pensando aqui, antes de prosseguir, que a nossa cultura não nos ajuda a lidar com as perdas. Você já parou para pensar nisso? Nós não aprendemos. Quando a gente toma um prejuízo, quando a gente tem algum desgaste, parece só que estamos perdendo. E quando as pessoas sofrem, elas ficam revoltadas, não gratas. Algumas ficam iradas, algumas dizem não aceito. Tem um morador de rua no meu bairro, e eu tenho conversado com ele, e eu perguntei para ele, por que você veio morar aqui? Porque é uma pessoa lúcida. Ele falou, depois que eu perdi minha mãe, e os meus amigos não me valorizaram, perdi dinheiro, eu fiquei desempregado, eu vim para cá. Prefiro aqui. Vocês, a rua é que são meus amigos. Neguei tudo e estou aqui. Alguns se desanimam, alguns jovens não sabem lidar com desilusões amorosas, perde um namorado, uma namorada, e a pessoa se deprime, alguns tiram a vida. O que nós vamos aprender sobre gratidão trabalha muito nessa atitude nossa de lidar, porque a Bíblia nos ensina a sermos gratos em meio à dor. Porque nós não somos gratos para ganhar algo. Essa é a diferença do cristianismo, que nós vamos falar sobre isso agora. Mas antes de prosseguir, eu quero que, se você quiser ler a Bíblia em casa, eu quero ler esse texto aqui com vocês. Eu peguei duas versões. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças. Quando, gente? Todo domingo? Final de ano? Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Interessante que tem 3 atitudes aqui nesses versículos. Aqui é na NVI. Alegria, oração contínua, tanto alegria sempre, oração contínua e gratidão contínua. Então, são 3 atitudes. Eu vou trabalhar mais na questão da gratidão, mas observe,
Se a nossa alegria é Cristo, se Jesus é a fonte do nosso bem-estar, e pela oração a gente se relaciona com Ele, em consequência, a gente vai ser grato. Porque ninguém é grato se não está satisfeito. E ninguém pode ser grato, primeiro tem que crer em Deus. Óbvio, né? Ou então a pessoa vai agradecer a árvore, a mãe natureza, a uma força. A gente vai ver daqui a pouco que está falando para cristão aqui. Que Deus é bom, que Ele existe, que Ele é bom e que Ele é justo. Isso aqui é base para desenvolver em nós essa gratidão. Tem outra, aqui a Bíblia, a mensagem, o mesmo texto. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. Cabe a pandemia aqui? Cabe. Cabe um exame que você está com alguma dificuldade na saúde? Está com diabetes? Está com câncer? Cabe. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam neste mundo. Então, meus irmãos, essa igreja aqui de Tessalônica foi uma igreja que o apóstolo Paulo passou um tempo muito curto. Na verdade, ele passou 3 semanas. O povo era novo convertido. E essa carta foi para novos convertidos aprenderem o que é a vida cristã, aguardar a segunda vinda de Jesus e encorajá-los diante de perseguições. Então, nós estamos vendo aqui, só nesses 3 versículos, 3 atitudes muito importantes. Cada uma delas merece uma pregação, não é? Alegria, oração contínua e gratidão. Eu achei interessante essa definição de Jerry Bridges. É o reconhecimento de que dependemos totalmente dele. Tudo quanto somos e temos vem de Deus. Gratidão, porque Ele é o dono da nossa vida, Ele é soberano, Ele é o nosso provedor. Sabe, a humanidade é uma coisa muito comum a nós seres humanos, é a ingratidão. Parece que está encalacrado na gente. Todos nós, em algum momento, eu nem vou perguntar aqui, porque senão a mão de alguém vai aparecer aqui na câmera, né? Quem reclamou de alguma coisa nessas últimas 2 semanas aí? A humanidade, de um modo geral, é ingrata. Como eu falei antes, nós não aprendemos a ser gratos. Já preguei aqui antes, falando que a gente já nasce no mundo chorando, se queixando, e alguns continuam chorando até hoje, se vitimizando, esperando dos outros, se coloca como um coitado. Então, sempre tem alguém assim. Em Romanos 1, capítulo 25, fala, tendo conhecimento de Deus, não o consideraram como Deus, antes se entregaram. Eu quero ler, está me fugindo aqui as palavras, eu vou ler bem rápido aqui Romanos 1, 25, porque o inimigo de Deus é um murmurador, é um invejoso, é um reclamou da sua posição, e isso passou para a humanidade também. Por causa disso, por isso Deus os entregou, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe renderam graças, olha aqui gratidão. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou
a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação. Então, há aqui uma certa retribuição, uma ira de Deus, que não está sendo derramada de maneira catastrófica, meteoros caindo na terra, e vulcões, e um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui fala que a humanidade está vivendo, colhendo o fruto da sua ingratidão e da sua rebelião. Muito bem, nesse texto que nós lemos, eu quero trabalhar rapidamente agora de manhã nesses 3 pontos aqui, olha. É uma ordem, é a vontade de Deus e é para os que estão em Cristo. Pronto. Eu não vou fugir disso aqui, ok? Eu vou continuar, mas só para você ter em mente que esse versículo, em tudo dai graças, é uma ordem, não é opcional. Aqui está no imperativo na Bíblia, não é um conselho, não é uma sugestão. O apóstolo Paulo não está implorando assim, pelo amor de Deus, gente, vamos agradecer. Não, é uma ordem, esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Então eu vou finalizar os slides aqui e vou trabalhar nesses 3 pontos, ok? Primeiro, é uma ordem. É uma ordem de Deus para mim e para você. E quando temos ordens na palavra de Deus, quando eu gosto, né? Quando eu me sinto bem, é uma ordem mesmo quando eu não estou bem. É fazer o que é certo. Porque se a gente for guiado por sentimento, por se sentir bem, você nem vai trabalhar amanhã. Você não vai ficar ajudando o seu filho. Agora a gente está de férias, né? Mas foi muito difícil para os pais acompanharem lições, aulas pela internet, tarefa com o filho. Mas você sabia que era o certo para fazer e você fez, né? Com toda a dificuldade. Então, uma ordem a gente vai fazer porque é para fazer. Agora, gente, há uma diferença entre em tudo dai graças e por tudo dai graças. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que dar graças por tudo. Precisamos distinguir uma coisa da outra. Aqui está escrito, dá graça em tudo. Qual é a diferença? Eu não fico grato quando eu ouço de um abuso infantil. Creio que você também não. Eu não sou agradecido quando recentemente um querido aqui da nossa igreja mandou um recado para mim. A esposa mandou um recado para mim: pastor, ore pelo meu marido, o cartão dele foi clonado e tiraram dinheiro da nossa conta para pagar. Era o dinheiro para pagar todas as nossas contas. O cartão foi clonado e ele foi roubado. Fiquei triste, aborrecido. Fiquei muito triste aí nas últimas semanas quando o prefeito da nossa cidade, recém-eleito, tira a gratuidade do transporte das pessoas acima de 60 anos e aumenta seu próprio salário. E o governador baixa um decreto e sai do... Eu vou te falar, é coisa assim, isso estava na boca do povo. Eu fiquei triste, eu me uni ao sentimento das pessoas, de ficar triste por isso. Então, não significa dar graças por tudo, mas em meio a essa situação, eu sei que Deus está no controle, Ele não vai deixar situações passarem desapercebidas. Deus é justo, Ele não vai deixar situações passarem desapercebidas. O Senhor há de tratar, há de trazer alguma mudança. Eu não agradeço por causa da circunstância, mas que o Senhor seja engrandecido apesar dessa circunstância. Aí a gente tem que voltar a Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, daqueles que amam a Deus. Então, nossa parte, obrigação, obediência, porque o contrário da obediência é pecado, é desobediência. No final, o que acontece é para sermos mais e mais parecidos com Jesus. A gente precisa crer nisso, porque fala que Deus está no controle.
Eu não entendo porque o carro foi roubado. Eu já tive carro roubado, não entendi na época. Não entendi como que aquilo cooperou para o meu bem. Mas Deus estava no controle e tinha motivos para dar glória para Ele. Não sei porque a pandemia coopera para o bem. Aliás, a gente já dá para perceber algumas coisas que estão contribuindo para o bem. Se a gente for abrir aqui e fazer perguntas, de que maneira a pandemia contribui para o bem? Uma senhora mandou um áudio para mim, dizendo, pastor, tem muita gente revoltada, triste, mas eu estou feliz, eu me aproximei, me aprofundei na minha comunhão com Deus. Eu estou renovado, estou renovada. Então, não é gostoso? Tem coisas que você talvez no momento não percebe, mas está contribuindo para o bem da igreja. Tem situações que eu fico encucado. Tem gente, eu estava com um pastor conhecido esses dias, e ele falou para mim que na igreja dele não vem nem 15 pessoas. Uma igreja de 120. Não, 10 pessoas que vêm nesses dias que a gente tinha reabertura, não é? Ele falou, parece que tem gente que está acostumando com a igreja virtual. Eu falei, vamos orar para o povo não se acostumar, para Deus incomodar, para o povo sair da zona de conforto. Não estou dizendo que a gente tem que quebrar os protocolos, nada disso. Eu estou dizendo que quando há condições, nós não podemos abrir mão de que igreja é contato face a face. Muito bem, meus irmãos. Até eu tive uma situação olha, que veio uma tentação para reclamar. Foi no dia do Natal. Nós íamos passar com os familiares da Sandra, dia 24. E um dia anterior, o meu filho Henrique acordou com bronquite, teve febre e sinusite. Fomos ao médico, teve que tomar antibiótico. No dia 24, acordou mal. E tem os primos da faixa etária deles, todo mundo naquela expectativa, na casa de um cunhado, tal. E todo mundo querendo ir, mas decidimos ficar em casa, até porque a gente nem sabia, poderia ter sido a Covid também. Vamos ficar em casa. Então, à noite, ficamos só nós 4 em casa. E fiquei ali lembrando, todo mundo tira sarro dos outros nessa época, é tão gostoso estar ali, né, com a família, tal. Todo mundo teria que usar máscara, tal. Estava tudo isso preparado, tá? E cada filha, cada cunhada leva uma coisa gostosa para lá, aí você come uma variedade. E nós estávamos lá, também isso. Não tínhamos variedade, era a porção que a Sandra tinha feito para levar para lá, mas estávamos... Aí veio aquela vontade, mas eu falei, não, Deus está no controle. Glória a Deus. Agradecemos a Deus, tivemos bons momentos ali só entre nós, mas não seria pior, porque às vezes a gente tem que projetar isso, não é? De que adianta estar lá e ter alguém no hospital, ou alguém doente, ou alguém tivesse falecido? Deus está no controle, amém. E ainda que tivesse acontecido, amém também. Amém também. Então, prepararmos para esses momentos. Aí eu falei a vontade de Deus. Olha, gente, a vontade de Deus, Deus não vai tratar cada um de nós de maneira subjetiva. Assim, Ele não sabe que dia que a Vitória vai casar, com quem vai casar, quantos filhos vai ter. Não sabemos. Não temos essa... A gente vive em princípios da Bíblia. Eu não sei qual curso que a pessoa vai fazer, se vai mudar de São Paulo para outro lugar. Essas questões, Deus nos deixa livres para nós escolhermos. Mas só aqui em Tessalonicenses tem 2 princípios gerais que são a vontade de Deus. Primeiro, esta é a vontade de Deus, que vocês se abstenham da imoralidade. Tá? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se não me falha a memória, 2 ou 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E agora, no capítulo seguinte, a vontade de Deus é a vossa gratidão. Vontade clara. Princípio de vida. Atitude para a gente começar bem o ano. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Seja santo e seja grato. Pronto. Como você vai fazer isso? Você vai se cuidar. E nós não devemos ficar especulando só sua vida moral. Faz isso, não faz aquilo. Isso é lá no seu coração de avaliar Deus.
Porque é do coração que procede as murmurações, as invejas, as vaidades e tudo mais. Aí diz aqui, a vontade de Deus para vocês, para você que pertence ao Senhor. O mundo não conhece isso. Não atribui a Deus. Atribui a santos, a sua crença, a uma força superior. Somente uma pessoa que entendeu a graça, tem um coração transformado e responde com gratidão. Mas aqui entre nós, Oséias, tinha que ser uma ordem? Não deveria ser natural? Ser grato não deveria ser uma reação tão óbvia, comum para nós? Mas olha, irmãos, Deus na bondade dele colocou como ordem, hein? Para a gente valorizar e sermos intencionais. Porque se é ordem, é para sermos intencionais. A nossa natureza é contrária a isso. E geralmente achamos, é interessante, não é? Se a gente faz alguma coisa, dá errado, Deus é culpado. Fazemos alguma coisa, dá certo, aí eu sou bom. Eu consigo. Eu tenho competência. Aí chamamos a glória para nós. Essa passagem aqui, de vez em quando, eu gosto de retornar para ela. Depois que o povo de Deus saiu do Egito, em Deuteronômio 8, fala assim, tenham cuidado. Tenham cuidado. Aí 8:5, desculpem, aqui diz assim, 8:10. Depois que vocês tiverem comido, ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e seus decretos. Não aconteça que depois de terem comido e ficarem satisfeitos, construírem boas casas e nelas morados, aumentarem seus rebanhos, sua prata, seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e esqueçam do Senhor, seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. Então, cuidado com essa autossuficiência. Irmãos, tem pessoas se achando que Deus deve para elas alguma coisa. Elas agem com o Senhor como um relacionamento de troca. Eu faço minha parte. Eu compareço à igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu contribuo, eu falo de Deus para cima e para baixo. E quando algo não dá certo na vida da pessoa, ela acha que Deus está devendo para ela. É uma mentalidade de cliente-fornecedor. Na verdade, não é de adorador. Porque quando a gente pensa dessa maneira, nós não estamos pensando no Deus doador, e sim em nós, no nosso bem, no nosso interesse. Logo, eu me torno ídolo de mim mesmo, para satisfazer as minhas vontades. Paulo disse assim, eu sou o devedor. A gente deveria lembrar disso. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Tudo Ele nos dá de maneira, a graça, tanto para nós, como os teólogos falam, a graça comum, para todas as pessoas, o sol, a chuva, a ciência, a respiração e tudo mais. Tudo isso é bondade de Deus. Jesus contou não, certa ocasião, Jesus passando perto de Samaria, ele curou 10 leprosos de uma vez só. Vocês devem conhecer a história. E depois Jesus falou, vão e se mostrem ao sacerdote. O sacerdote era como um médico que via o seu estado e carimbava que você estava bem, estava curado da Covid e da lepra. Aí estava autorizado a circular. Jesus curou e os mandou para o Daqueles 10, sabe quantos voltaram? 1.
Inclusive, às vezes a gratidão vem de quem a gente menos espera. Veio e Jesus fala, só veio esse samaritano agradecer? Esse texto é tão importante, porque para a gente pensar, de cada 10 bênçãos que Deus nos dá, a gente agradece só uma? Isto é, quando agradecemos... Outra coisa, aquele texto revela para nós a ingratidão distancia. Aqueles 9, a gente não vê mais. Aquele que voltou, quem é grato, volta para agradecer e recebe mais. Os 10 foram curados. Mas esse que voltou para agradecer entendeu a graça. E Jesus fala para ele, você foi salvo. Os outros foram só curados. Aquele foi curado e depois salvo ainda. Quem volta para agradecer, ele recebe algo mais. Não é lindo isso? Como que seria como que está a nossa atitude em relação a Deus? Salmo 16, o salmista fala assim, o que eu retribuirei ao Senhor? Davi era tão preocupado com isso, né? Estava sempre nele assim, o que eu faço para agradecer ao Senhor? E ele expressa lá que ele vai oferecer ações de graças. Ele vai adorar a Deus, vai ofertar para Deus. É a maneira dele agradecer. O Salmo 103, se não me falha a memória, fala assim, bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que me cura das minhas enfermidades e que me protege da cova, me redime da cova. E ele começa a agradecer. Tem muitos salmos de gratidão. Tem salmos de lamento também, de desabafo, e tem muito salmo de gratidão. Isso em relação a Deus, irmãos, gratos. E em relação às pessoas? Você já percebeu que muitas vezes beneficiou alguém, ajudou. Uma vez que você não ajudou, a pessoa é ingrata. E cadê as outras? A lista. Esqueceu? Isso acontece muito entre parentes, não é? A gente escuta o povo falar, né? O povo fala. O povo comenta. Ajudei. Aí uma vez que eu não pude, pronto. A pessoa não quer mais falar comigo. Me trata mal. Ou você foi o ingrato, você que foi ajudado, você que foi, de alguma maneira, favorecido, e depois você não demonstrou essa gratidão. Tem um personagem da Bíblia que você sabe, José, ele foi preso injustamente, e lá na prisão ele ajudava as pessoas, ajudou o copeiro, ajudou o padeiro. Quando o copeiro foi sair da prisão, ele chamou o copeiro assim no cantinho e falou, meu amigo, eu estou aqui de maneira injusta. Quando você estiver lá no alto escalão, junto a Faraó, fala para ele. Fala que eu estou aqui, eu sou inocente. Aí fala logo em seguida, e o copeiro se esqueceu de José. Demorou até o copeiro lembrar, José podia ter morrido na prisão. Já aconteceu, olha, prepare-se. É normal você colher ingratidão. É como a gente viu aqui, de cada 10 leprosos, um volta. Então a gente está bem resolvido para saber lidar com a dor, com a ingratidão, com a decepção, com a frustração. Olha, a gente deveria acordar todos os dias de manhã e falar, obrigado, Deus, pelos pássaros, pelo café da manhã, pelo sol, pela chuva, pela saúde, pela energia para trabalhar, pelo meu trabalho. Ou se eu não estou trabalhando, o Senhor está cuidando de mim. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus irmãos na fé. A nossa igreja aqui é fruto da minha gratidão. Paulo fala assim, eu dou graças a Deus por vocês. Eu continuamente dou graças a Deus por vocês. Eu carrego vocês aqui no meu coração. Minha vida eu passei aqui 27 anos, gente. Que eu já estou aqui com vocês agora em dezembro. Então, está aqui no meu coração. Não consigo deixar de dar graças. Faz parte. Agora, gente, quando a gente fazia o curso de evangelismo explosivo, eu lembro de uma ilustração muito linda, que fala que a pessoa que conheceu a Jesus,
é como o mendigo com a mão estendida. Porque na ilustração, fala que o mendigo não tinha absolutamente nada, totalmente carente, desprovido. E um homem muito rico, milionário, bilionário, decidiu, sei lá por quê, parar o carro e chegou para aquele mendigo e falou: a partir de hoje eu vou te dar, olha, $1 milhão. Ou que fosse R$1 milhão para um mendigo. Dá para ele comprar um apartamento, se reintegrar e viver, né, muito tempo aí de renda e fazer investimento. A salvação é algo mais ou menos assim. Nós somos carentes, desprovidos, estávamos totalmente sem nada, sem esperança, sem Deus no mundo, a ira de Deus sobre nós. Deus vai e nos dá mais do que $1 bilhão. Deus nos dá a vida eterna e muda o nosso coração. Como é que esse mendigo vai tratar aquele milionário? Vai falar bem dele, vai fazer alguma boa ação para ele, por gratidão, não para ganhar, é porque ele já ganhou. Está aí uma questão para a gente considerar agora. Vocês estão aqui comigo, pessoal? Aqui é a câmera do Face, não é? Às vezes eu esqueço do Face é lá e essa aqui... Ah, tá bom. Não está pegando, não? Então, estou olhando assim. Muito bem, gente. Mas vamos aqui ao que interessa. Para você pensar. Por que um cristão reparte, ajuda quem precisa, está atento para socorrer uma pessoa, ora por alguma pessoa, trata bem, trata com educação, releva certas coisas, perdoa, dá dinheiro? Por que o cristão faz isso? Ele não faz para ganhar algo, ele faz porque o coração transborda de gratidão. Ele entendeu que ele ganhou muito, demais. A graça o alcançou. E João capítulo 1 fala que nós recebemos graça sobre graça. A gente recebe favores imerecidos. Graça é o favor que a gente não merece. Então a nossa vida, o mundo deveria olhar para o cristão e falar assim: o que eles têm de diferente? Por que cristão age assim quando fica desempregado? Quando ele bate o carro, como é que ele sai do carro? Por que o cristão é uma pessoa assim tão grata? Eu ouvi de um casal essa semana que o pedreiro era enrolão, pegou mentira do pedreiro e não entregava conforme o combinado. Ainda assim, eles foram pacientes com o pedreiro. No final, deram uma gorjeta a mais. E o pedreiro falou: não entendo porque vocês estão me tratando assim. Porque eu falhei com vocês em vários momentos. Porque eu não merecia nem continuar mais no trabalho. Eu sei disso. Eu falhei com vocês. Por que vocês fizeram isso? Aquele casal teve a oportunidade de ministrar a palavra de Deus na vida deles. Porque o que eu estou trazendo para os irmãos aqui, caminhando agora para as conclusões, não é simplesmente para a gente ter uma atitude de gratidão, é para a gente viver em estado de graça. O que é viver em estado de graça? Eu sou agradecido a Deus, porque gratidão é comparado a louvor. Gratidão está no mesmo patamar que a adoração. Você quer ver? Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhando-vos e encorajando-vos uns aos outros com salmos, com cânticos e hinos espirituais, louvando a Deus de coração e sede agradecidos. Faz parte do nosso culto, da nossa vida, viver em adoração, em gratidão ao Senhor. E a prova, meus irmãos, a prova é que o mais precioso Ele nos deu. Ele nos deu um tesouro. Olha, se tem alguém que podia vir ao mundo ficar traumatizado e um reclamante crônico, sabe quem seria? Jesus.
Uma pequena retrospectiva da vida de Jesus. Quando ele estava na barriga, a mãe fez uma viagem desconfortável, certamente no lombo de um jumento. Na hora do menino nascer, não foi esses berços lindos e maravilhosos que vocês fazem com os filhos, o bercinho todo decorado, perfumado e cheio de fraldas e brinquedos, manjedoura. O menino nasce, algum tempo depois, o rei Herodes faz um maior estardalhaço e a mãe tem que fugir para o Egito, com um bebezinho. E é longe pra caramba. Isso aí devia passar uns 2 meses para chegar até o Egito com uma mulher com um bebê pequeno. As paradas e espera. Ainda bem que um mago deu um pouco de ouro que custeou a passagem da Maria para chegar no Egito. Senão, coitada, não podia nem ir para o Egito. Acho que vendeu aquela barra de ouro lá e fez dinheiro. Mas mudou para o Egito. Depois o menino volta. É criado no anonimato, numa cidadezinha que ninguém dava nada por ela. O que é que tem em Nazaré? Não tem nada, não tem graça nenhuma. Povoado, parado e inexpressivo. Aí Jesus vai começar o ministério. Vem crítica, é sacerdote atrás, é guarda, é todo mundo querendo fazer armadilha, pegadinha com Jesus. E dos 12 que ele escolhe, e Jesus podia falar, Deus, obrigado, viu? Foi para isso que o Senhor me mandou aqui. Escolhe 12. Dos 12, um trai, um nega, 2 viviam brigando, disputando o poder. Na hora do vamos ver, todo mundo desaparece. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Para você pensar, se Jesus não podia ter tudo para se reclamar. Mas a gente não vê isso. Ele se entregou e ele não abriu a sua boca. Ele não revidava, ele entregava aquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2. Esse é o nosso Jesus que morreu naquela cruz, derramou o sangue para nos perdoar. Perdoar o quê? A nossa ingratidão, a nossa reclamação, a nossa cobiça, a nossa vaidade, pensamentos que eu tenho vergonha. Creio que você também dos seus pensamentos. Mas Jesus vem e nos perdoa. Então aqui, nesse último ponto, é a vontade de Deus, é uma ordem e é para aqueles que estão em Jesus. Essa é a vontade de Deus em Cristo. É estarmos em Cristo que muda nosso coração, que nos transforma de adorador rebelde, ou melhor, de pecador rebelde para adorador obediente. É isso que ele faz na nossa vida. Gente, é possível adorar em meio à dor? Sim ou não? É. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Daria até para pregar sobre Atos 16. O apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, começa um culto, uma igreja no rio, e algumas pessoas vão lá, tempo de oração. Encontro de oração no rio. Na margem de um rio. Os dias vão passando e vai juntando gente ali. Aí vem uma moça, que ela era escrava, fala em Atos 16, porque ela adivinhava a sorte das pessoas. Tinha um espírito, um demônio na pessoa, na moça, e ela adivinhava. Paulo expulsa aquele demônio da moça, os donos dela, vamos dizer, os cafetões espirituais, donos da moça, da escrava, se revoltam, leva Paulo para o centro da cidade, agita a cidade contra ele, eles têm que sair da cidade, ou melhor, são açoitados, os juízes mandam açoitar, e eles estão com as costas ensanguentadas, e levam para a cadeia, e lá no interior da cadeia, amarram num tronco, estão com as costas laceradas de dor, de sangue, e está o Paulo e o Silas, naquela situação, eles começam a louvar a Deus. Paulo poderia reclamar. Puxa, eu sou missionário, eu sou implantador de igreja, eu sou o homem que escreve as cartas, as epístolas. Olha, Silas, nós dois aqui. É isso que o Senhor permite para nós, Senhor? Meus irmãos, eles começam a louvar a Deus, não interessados em absolutamente nada. Mas aquele cântico carregado de palavra de Deus faz algo naquele ambiente, há um terremoto.
O carcereiro, que tinha que ser muito cuidadoso com os presos, quando ele vê que acontece o terremoto, as cadeias se abrem, ele pega a espada para se matar. Mas aí Paulo grita: não, não faça isso com você, nós estamos aqui. Aí ele vem e pergunta para Paulo, para os dois: o que eu faço para eu ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aconteceu um testemunho tão extraordinário de Paulo na prisão, que provavelmente muitos outros presos também foram alcançados pelo Evangelho. Depois o carcereiro leva para a casa dele, cuida das feridas de Paulo. E não é porque agora teve terremoto que Paulo falou: Deus está agindo. Não, ele fala assim: vamos voltar para a cadeia. As autoridades nos prenderam. Volta para a cadeia. Aí os juízes falam para mandar soltar. Paulo falou: não. Nós somos cidadãos romanos. Eles que mandaram nos prender, que eles venham nos soltar. Aí os juízes foram lá, com toda a desculpa possível, para o Paulo sair, porque era cidadão romano. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o testemunho no meio da dor. Como é que a gente reage quando a gente perde o emprego? Quando a gente sabe que a gente está doente? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não recebi também nenhum boletim, um laudo médico dizendo que eu estou com uma doença grave. Por enquanto ainda não recebi. Mas assim, como é que a gente reage a isso? Porque, para você pensar, será que para Deus, culpar a vida, viver de mau humor, desesperado? Então, meus irmãos, o grau de maturidade que esse homem tinha de estar na mão de Deus, e chegando agora à conclusão, conforme as Escrituras, tomara que essa reflexão traga para nós uma convicção, um sentimento de viver em obediência, com essa atitude boa ao longo do ano. Você valorizar o Senhor, verbalizar. E eu gosto da palavra ações de graça, porque não fica só na boca, não é? Ações de graça. Porque essa ação de graça é como eu devolvo a graça que me abraçou. Então eu devolvo com graça também perante as pessoas. Seja cuidadoso e sensível. Uma pessoa grata, de fato, melhora muitas áreas da vida dela. É gostoso você estar ao lado de uma pessoa agradecida. Talvez alguns de vocês tenham que ter um encontro com Jesus. Você não recebeu ainda esse presente. Esse presente que é o próprio Jesus, que morreu na cruz por você, por amor, para te perdoar todos os pecados, te dar um novo coração e dar uma nova vida. Pela fé, você receber esse perdão. Pela fé, depositar sua confiança só em Jesus. Agora, pode ser que você, ao ouvir essa palavra, esteja frustrado. Tem que corrigir alguma atitude. Eu também tenho que corrigir continuamente, ouvindo uma pregação, ou eu mesmo pregando, sou confrontado pela minha vida. Há momentos que eu tenho que admitir, era para eu ser grato, eu resmunguei, tive uma atitude desagradável, mal-humorado, machuquei quem estava perto de mim, mas a gente tem um escape. É o 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então vamos crescer na gratidão. Dr. Russell Shedd falava sempre: adorar é o transbordar de um coração grato por causa do favor de Deus. Amém?